Na última aula, eu conversei com você sobre o que é a oferta primária de uma ação. Na verdade, quando uma empresa emite ações para o mercado aberto, para começarem negociações lá na Bolsa de Valores, essa empresa tem o objetivo inicial de captar recursos para o seu caixa. Essa empresa que está fazendo a oferta primária de ações está vendendo uma porção da sua própria empresa, uma porção de si mesma, para investidores no mercado aberto. Só que só existe dinheiro voltando para o caixa da empresa quando acontece a oferta primária, quando tem esses grandes investidores, os investidores institucionais, os fundos de pensão, fundos de investimento, pessoas com muito dinheiro participando da oferta primária, então vem o dinheiro para o caixa da empresa. Nesse mesmo momento começa o mercado secundário. O mercado secundário é quando um investidor começa a fazer negócios com outros investidores em cima do papel daquela empresa. Gente comprando, gente especulando e gente também investindo nesses papéis. Esse aqui é um bom momento para a gente refletir um pouquinho sobre por que a gente compra ação de uma empresa. Qual que é o sentido para nós investidores que estamos poupando para o longo prazo, para nós que estamos construindo o nosso patrimônio, para nós que estamos no processo de enriquecimento, porque é interessante ter dentro do nosso portfólio de investimentos ações de uma empresa. Bem, eu consigo encontrar aqui pelo menos dois bons motivos para isso. O primeiro motivo é que quando a gente detém o papel de uma empresa, quando nós somos acionistas de tal empresa, nós passamos a ter direito na participação dos fluxos de caixa futuros daquele negócio. Então, se no futuro essa empresa vier a ser lucrativa, se ela não é ainda no presente, e se no futuro essa empresa decidir distribuir dividendos, nós, como os detentores do papel daquela empresa, passamos a ter direito sobre os dividendos daquela empresa. Esse aqui é um bom motivo para a gente ser sócio de bons negócios que pagam dividendos. Mas existe ainda um segundo motivo, que é a valorização daquela empresa. Uma empresa desse porte, uma empresa grande que abre capital na bolsa, ela normalmente está fazendo negócios cada vez maiores, ela está alcançando cada vez novos mercados e ela está inovando. E na medida que essa empresa inova, ela vai crescendo o seu valor de mercado e nós, como sendo proprietários de uma pequena parte dessa empresa, à medida em que ela cresce o valor de mercado, a nossa ação também cresce. Na verdade, é isso que significa a valorização de uma ação. Quando o mercado financeiro começa a dar valor para uma ação e o preço dessa ação, o preço da cotação dessa ação começa a subir, isso significa também que o valor de mercado daquela empresa está aumentando. É como se fosse a conta inversa, né? O que é o valor de mercado de uma empresa? É o preço da ação vezes a quantidade de ações totais. Existem algumas dessas ações totais disponíveis no mercado, né? Normalmente uma empresa não vende 100% das suas ações no mercado. Ela vende 50%, 60%. Fica um pouco ali no caixa, na tesouraria, fica um pouco nos principais acionistas, nos diretores, nos fundadores, e uma outra parte fica disponível para ser negociado no mercado aberto. Quando você pega o preço da ação que está sendo negociado no mercado aberto e multiplica pela quantidade total de ações, você tem o valor de mercado de uma empresa, ou então, no inglês, o market cap dessa empresa. Então, se o preço da ação está subindo, por consequência, o valor de mercado dessa empresa também está subindo. Então, uma boa estratégia de preparação para a nossa velhice é ter no nosso portfólio ações de boas empresas, ações de empresas que a gente acredita que vai valorizar no futuro, e lá na frente, lá no futuro, a gente pode liquidar a nossa posição. Como o mercado acionário vai continuar existindo, se a gente tiver em posse boas empresas que também continuarão existindo lá no futuro a gente pode decidir em vender uma pequena parte dessas ações que valorizaram ao longo do tempo. Então a gente tem essas duas oportunidades de ganho quando a gente compra uma ação, quando a gente coloca ações no nosso portfólio de investimento. Os dividendos que a gente pode receber e também a valorização do papel ao longo do tempo. Mas aqui entra uma armadilha para nós que estamos investindo. E essa armadilha ela vem por meio de promessas de enriquecimento rápido, promessas de que você pode abandonar o que você faz para trabalhar somente com isso, promessas que existe uma alternativa para ganho fácil, dá para ganhar dinheiro fácil fazendo isso. Porque acontece o seguinte, eu te expliquei o mercado primário de ações, que é quando os investidores institucionais compram parte da empresa, e falei que existe o mercado secundário, que é
quando esses investidores fazem negócios com outros investidores, que é onde a gente faz parte. A gente faz parte no mercado secundário. O nosso dinheiro não vai mais para a empresa. Mas existem no mercado secundário especialistas em fazer transações. A gente chama essas pessoas de traders. Os traders compram e vendem ações, muitas vezes no mesmo dia. Quando faz isso no mesmo dia, a gente fala de day trade ou day trader, que é a pessoa que faz o day trade, compra e vende uma ação no mesmo dia, buscando essas oscilações no preço, né? Eu te falei que se tem muita gente comprando, o preço sobe, se tem muita gente vendendo, o preço baixa. E aí esses profissionais, nessas negociações diárias, eles ficam buscando pequenas oscilações no preço sobre determinado papel para buscar esses ganhos rápidos. E isso aqui é uma profissão que ela é histórica, já tem muito tempo que isso acontece, esses profissionais já trabalham nisso há muitos anos, é uma categoria que existe há muitos anos, e esses profissionais, eles se especializaram ao longo dos anos, e existem bancos de investimento com mesas de operações gigantescas, existem bancos de investimento com muitos traders trabalhando lá, fundos de investimento com muitos traders trabalhando lá, e agora, mais recentemente, talvez com o avanço da tecnologia, com a democratização do acesso às corretoras de investimento, a gente tem mais ou menos acesso aos mesmos dados que esses traders profissionais têm. Então, é como se a gente, dentro da nossa própria casa, pudesse operar no mercado assim como esses traders profissionais fazem. Na verdade, a gente tem acesso a quase as mesmas ferramentas que esses profissionais têm. Então, a gente pode comprar e vender ação ali naquele mesmo dia, comprar e vender ação dentro dos mesmos minutos ali, como se a gente fosse alcançar uma performance parecida com a desses traders profissionais. Porque essas pessoas ganham a vida com isso, essas pessoas são muito bem remuneradas. E aí a gente fica sempre naquele sonho, nossa, ia ser muito interessante se eu ganhasse mais dinheiro, ia ser muito interessante se eu não precisasse mais de trabalhar. Uma renda extra ia ser bem útil na minha vida agora. E aí surge o sonho de nós participarmos do mercado de day trade. Só que isso aqui é uma coisa que não tem lógica, não existe uma lógica possível que faça nós, pessoas físicas, investidores individuais, dar certo no day trade. Inclusive tem pesquisas sustentando esse pensamento. Tem uma pesquisa do FGV que foi bastante ampla, que mostra que é bem difícil de você ganhar dinheiro. Você, quando decide entrar para esse mercado de day trade, muito provavelmente você está trabalhando forte contra as estatísticas. O mais provável é que você vai dar errado nisso. Por que isso dá errado? Primeiro, a gente precisa de entender uma estrutura simples de mercado, que é o seguinte. Sempre que tem uma pessoa vendendo uma ação, tem uma outra pessoa comprando uma ação. Isso é o mercado. Uma pessoa vendendo e uma pessoa comprando. Por que um trader vende uma ação? Porque ele está enxergando no mercado que essa ação está alta demais. E que os próximos passos dessa ação é que o seu preço vai cair. Então ele entendeu que chegou num patamar alto. Agora olha para o trader que está do outro lado, a contraparte dessa operação. A pessoa que está comprando essa ação. Por que essa pessoa compra uma ação? Porque ela está enxergando uma excelente oportunidade nessa ação. Ela está falando que o preço está baixo demais. Então tem uma pessoa vendendo porque o preço está alto demais e tem uma outra pessoa comprando porque o preço está baixo demais. Só é possível ter uma pessoa certa nessa história. Ou o preço está alto ou o preço está baixo. Então você está disputando, é como se fosse uma disputa entre idiotas, porque uma pessoa vai estar certa e outra pessoa vai estar errada. E aí você insiste em entrar nesse jogo como se você estivesse disputando com uma pessoa similar a você, ou similar a mim. Um amador também no mundo de investimentos, uma pessoa com relativamente pouco capital, uma pessoa com relativamente poucas ferramentas. Mas na verdade, quando você começa a operar day trade, você não está disputando com um similar, você não está disputando com uma pessoa parecida comigo. Você está disputando com um grande fundo de investimento, você está disputando com um grande banco de investimentos, com uma grande mesa de operações. E essas empresas que se especializam no mercado de day trade, que estão sediadas lá em São Paulo, mais próximas da B3, que é a bolsa, para diminuir a latência nas suas operações, elas estão jogando um outro jogo, é um outro nível, é um outro campeonato. Não tem espaço para gente que está no interior, que está numa cidade pequena, que tem uma internet net, que tem uma internet da Claro. A gente não consegue acessar a informação com a mesma velocidade, a gente não consegue acessar os ganhos com a mesma velocidade que esse pessoal tem à sua disposição. Então, o nosso jogo, ele é diferente.
Os profissionais estão em outro patamar e a gente não vai entrar nesse outro patamar por meio das ferramentas que a gente tem disponível. E aí, aqui na internet, é um ambiente muito propício para a propagação desse tipo de história. É um ambiente perfeito para mostrar que é possível ter ganhos explosivos com o mercado de ações e que você investir nesse tipo de produto ou você gastar seu tempo nesse tipo de operação é uma excelente oportunidade. Existem inclusive pessoas sugerindo que você trabalhe no mercado de derivativos das ações. E os derivativos são uma coisa que tem uma estrutura muito complexa e que eles são destinados não para nós, investidores individuais, mas sim para esses fundos, para essas grandes empresas, para esses traders. Só para eu te explicar um pouquinho sobre o que é um derivativo, eu vou falar aqui com você sobre o que são as opções. Existem as opções de compra e as opções de venda. As opções de compra a gente chama de call e as opções de venda a gente chama de put. O que é isso? É quando você acha que o preço dessa ação no futuro vai subir, então você está vendo uma oportunidade de valorização, mas você não tem certeza que vai subir. Então você compra uma opção de compra. A opção de compra te garante no vencimento desse contrato, que é a opção de compra, te garante lá no vencimento você ter a opção ou você ter o direito de comprar essa ação pelo valor que você fechou aqui no contrato. Então, se você acha que vai valorizar, você compra um contrato que vai te dar a opção de comprar lá no futuro, opção, não a obrigação de comprar lá no futuro. Normalmente os vencimentos são a cada 30 dias, de um valor mais baixo que vai estar no presente. Isso aqui é interessante porque você pode usar como um mecanismo de proteção. Existem opções tanto no mercado acionário quanto também no mercado de commodities. Por exemplo, na soja isso aqui é muito comum. Da mesma maneira, existem as opções de venda, as opções de put, que é quando você acha que no futuro próximo o preço daquele ativo vai cair. Então, se você acha que o preço dessa ação vai cair, você compra um contrato agora que te garante que lá no futuro você vai ter o direito de venda dessa ação por esse determinado preço aqui. A opção de put te garante a venda pelo preço antigo. Então, essas duas estruturas, a gente chama isso de derivativos. Isso aqui está dentro do mercado de derivativos. Isso aqui não foi pensado para que nós utilizássemos. Isso aqui não deveria fazer parte do nosso pequeno portfólio de investimento. Isso aqui é um mecanismo de hedge, um mecanismo de segurança para fundos de investimento, para investidores profissionais, investidores qualificados, pessoas que têm porte para usar esses mecanismos. A gente não faz parte dessa categoria. Então, a gente precisa de batalhar sempre contra o desejo de enriquecimento rápido, o desejo de enriquecimento fácil e o desejo de renda passiva. Essas três coisas não combinam com a nossa economia. Essas três coisas não combinam com a realidade do brasileiro. Então essa aula aqui ela serve como um alerta para você. A gente compra ações, a gente coloca ações dentro do nosso portfólio para 1. Possíveis ganhos com os dividendos e 2. Valorização do papel a longo prazo. E para isso que serve a gente trabalhar com ações dentro do nosso portfólio. Qualquer coisa além disso é uma mera especulação e não tem como a gente entrar nesse jogo para ganhar a longo prazo. A longo prazo esse jogo não é para a gente. Bora para a próxima aula.